Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao canal Conversando sobre Dependências e outros temas. Aqui, semanalmente, eu, Paulo Moraes e a minha colega psicóloga Neide Zanalato conversamos sobre temas relacionados às dependências em geral e também à psicologia. Peço que você deixe seu like para que o YouTube saiba da relevância do programa e dessa forma mostre para mais pessoas. Isso vai nos ajudar na divulgação do programa. Peço também para que você assine o canal caso não tenha assinado e também que acione o sininho para ser lembrado todas as vezes que o novo programa entra no ar. Isso ocorre todas as sextas-feiras. E hoje, no programa número 70, nós iremos conversar sobre quais seriam os efeitos sobre os jovens caso a maconha seja liberado. Você já pensou sobre esse tema? O que você acha? Você acredita que o consumo de maconha iria aumentar entre os jovens ou iria diminuir? Você acha que o caso de doenças iriam ser mais frequentes ou menos frequentes? Pensa sobre isso e fique com a gente até o final do programa para você conhecer a nossa opinião. Tá bom? Agradeço sua presença aqui e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E com você, como é que estão as coisas? Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Espero que Que- com você também. Sim, aqui está tudo bem, graças a Deus. Ô, Neide, chegamos ao programa número 70 e o nosso tema de hoje vai ser o seguinte: qual seria o impacto, né, da liberação da maconha entre os jovens? Eu sei que devem existir muitas pesquisas, né, no mundo todo a respeito desse tema. É um tema bem complexo, porque eu até comentava com você que eu li algumas pesquisas e dão alguns resultados que eu particularmente não achei coerentes, né? Mas, de qualquer maneira, o problema da maconha entre os jovens é um problema muito sério, né? É um problema que a gente sabe que causa muitos danos, né, para os jovens. Quanto mais cedo eles começam, maior é a dificuldade de deixar de usar, de utilizar. Ou seja, né, aqueles adolescentes que começam a usar com 13, 14 anos de idade, provavelmente vão usar durante muito tempo, né? Vai ser difícil tirar. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o impacto, né, então, que haveria entre os jovens caso a maconha fosse legalizada. Então, Paulo, na verdade, como a nossa fala aqui é para um público bastante diversificado, acho que eu vou ter uma fala mais direcionada aí para a fala dos profissionais da área da saúde mental, da psiquiatria, no seguinte sentido: a maconha é a droga ilícita mais consumida, traficada e produzida no mundo, tá? E alguns países têm feito algumas experiências no sentido de legalizar essa substância. Então, assim, legalizar ou não legalizar são questões que dividem opiniões, né? Então, a gente sabe que tem um grupo de pessoas que acreditam que a legalização traria alguns benefícios, enquanto tem um grupo de pessoas, principalmente aqueles ligados à área a qual eu estou ligada, que acreditam que a legalização da maconha seria um complicante, digamos assim, do ponto de vista de saúde mental aqui no Brasil. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, que no nosso país nós não temos tratamento disponível, tratamento gratuito, disponível para todas as pessoas que precisam. Então, esse é um item, né? Porque quando um país resolve legalizar uma substância, ele tem que estar preparado para lidar com todas as consequências dessa legalização. Como eu te disse, maconha é droga ilícita, mais produzida, traficada e consumida no mundo. Se no Brasil nós legalizarmos a maconha, o que tende a acontecer? Nós temos duas substâncias aqui no Brasil que são drogas que nós chamamos de drogas legais: álcool Uhum. e tabaco.
estas duas substâncias legais são aquelas que têm um índice maior de consumo na população, tá? Então, parece que fica meio claro que quando a gente legaliza uma substância, pode acontecer um aumento do consumo. Então, isso é uma coisa que a evidência mostra que existe. As nossas duas drogas legais, elas são mais consumidas do que qualquer outra substância, tá? Então, esse é um dado para o qual a gente tem que se preparar. Se houver legalização, pode haver aumento do consumo. Existem países que dizem que não há aumento do consumo. Na verdade, eu tenho uma pergunta, sempre quando falo, olha, a gente acabou de legalizar a maconha que não teve aumento de consumo. Vejam, quando a gente fala isso, quem está consumindo maconha é filho de pais para os quais a maconha era ilegal. A minha pergunta daqui 20 anos, daqui 30 anos, quando os pais, que hoje são os jovens que estão consumindo maconha, forem os pais de outros jovens daqui 20 anos, será que a postura dos jovens daqui 20, 30 anos será a mesma desses jovens de hoje, cujos pais consideravam a maconha droga ilegal? Então, assim, eu acho que são várias variáveis que vão determinar se vai haver aumento do consumo ou não. O que a gente sabe também é que muitos países legalizaram a maconha e depois voltaram atrás nas suas ações. Por quê? Porque perceberam um aumento do consumo e, como você mesmo falou, se houver um aumento do consumo, esse aumento de consumo acontecerá entre os adolescentes. É muito pouco provável que, se nós legalizarmos a maconha aqui no Brasil, pessoas de 30, 40 anos comecem a consumir maconha. É muito pouco provável. Quem vai experimentar maconha justamente são os jovens, que são os mais vulneráveis a, por exemplo, fazer um transtorno psiquiátrico, para o qual eu disse que não há tratamento estruturado gratuito, tratamento fácil de ser conseguido, né? Então, uma pesquisa que o Anthony e colaboradores fizeram em 1994, dizia que 1 para cada 10 usuários de maconha ficava dependente, 1 para cada 10. Uma revisão do mesmo autor, em 2006, entre adolescentes, mostra que é 1 para cada 7. Ou seja, nós estamos tendo um aumento na chance de se tornar dependente de maconha após a experimentação. Se nós aumentarmos a experimentação por conta da legalização, o que vai acontecer? Nós vamos ter um número de pessoas dependentes para serem tratadas ou cuidadas, que vão ter consequências graves ou menos graves da sua dependência, mas vão ter algum problema em decorrência disso. Então, assim, eu acho que falar de legalização de substância não é uma questão tão simples. Eu acho que a gente tem que olhar o que os outros países nos ensinam, né? Que lições que já nos foram dadas, né? Porque parece que a gente não está levando muito em consideração quais as experiências. Existe também uma orientação, né? Para que a gente diminua o consumo global de substâncias, não aumente. E a legalização tem mostrado uma facilitação no acesso, e a gente sabe que tudo que tem acesso facilitado pode ter o consumo aumentado. Então, talvez, a legalização pode nos deixar assim no caminho oposto ao caminho da diminuição do consumo global de substâncias, né? Então, acho que são questões que a gente tem que pensar muito bem. Eu lembro de já ter ouvido pessoas dizerem o seguinte, que se legalizar a maconha, acaba o tráfico. Eu discordo disso, particularmente. Tráfico é tráfico. Quem vive do tráfico vai viver do tráfico. Na verdade, a legalização da substância não tem absolutamente nada de diminuição do tráfico. Né? Tanto que
Tanto que o cigarro tem tráfico no Brasil e é legalizado. Sim. Que veja, quem faz tráfico. É um negócio de algumas pessoas, né? Então, se no coffee shop está vendendo sei lá, R$ 10 a grama, o tráfico vai vender a 6, a 8. Certo? Então, assim, essa justificativa também não é uma justificativa plausível para a legalização, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nesse tema, porque quando se fala de saúde mental, de tratamento, né, para a saúde mental, eu acho que assim, é uma questão bastante importante a gente pensar muito antes de opinar, inclusive, a respeito de legalização ou não. Legal. Muito bom. Boas considerações aí. Obrigado, viu, pelos seus comentários. Oportunidade. A semana que vem estaremos aqui novamente com um novo tema, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Neide. Boa semana para você. Para você também, Paulo. Um abraço. Um abraço.